Bom dia, pessoal. Hoje nós faremos uma aula um pouco diferente, tá? Eu estou testando uma nova metodologia. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp para vocês me responderem no privado o que vocês acharam da última aula de anatomia, na qual eu apresentei videoaulas de uma outra instituição de ensino, tá? Com um professor bastante renomado na área, que acreditava eu que seria talvez uma aula mais didática para vocês, pela questão do uso dos recursos e tal, que são professores muito mais familiarizados com essas novas tecnologias do que nós aqui do Instituto. Então, alguns alunos me responderam, né? Poucos, infelizmente, mas são sempre poucos que participam das aulas, né? A gente sabe disso. A maioria não tem o menor interesse. Mas eles responderam dizendo que acharam mais interessante essas aulas que eu acabei postando, né? De outras instituições de ensino, são aulas abertas, públicas, tá? Nesse caso, foram aulas da Univesp, que são professores que dão aula na USP, na Unesp e na Unicamp já há bastante tempo. A maioria são professores titulares, já professores de carreira com mais de 20, 25 anos de docência, que tem um domínio muito maior do assunto do que nós, né, que estamos iniciando agora na carreira, principalmente de áreas que não são nossas áreas de formação específica. Por exemplo, eu, embora seja engenheiro agrônomo, eu dei ênfase nos meus estudos na parte de fisiologia vegetal. Tá? Embora a anatomia tenha uma ligação muito grande, né, com a fisiologia, porque estuda toda a parte anatômica, todo interior, a morfologia, a forma anatômica e interna, né, do vegetal, não é o objeto de estudo da fisiologia, né? Então nós vemos muito superficialmente. Então acaba que eu não tive essa formação aprofundada, ao passo que as aulas ministradas por esses professores são aulas, né, que abordam um conteúdo de forma mais detalhada e de maneira mais didática, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma experiência com vocês, uma nova experiência. Nós vamos assistir essas aulas que eu passei para vocês, tá? Que vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, assistam, tá? E posteriormente, né, à medida que a aula for decorrendo, eu vou parando essa videoaula que eu apresentarei e vou tirando dúvidas que alguns alunos foram mandando, tá? À medida que foram assistindo o vídeo. Então eu vou passar o vídeo para vocês, vocês assistirão o vídeo primeiro, depois eu volto essas videoaulas e vou pausando as videoaulas e comentando sobre o assunto que está sendo abordado, de maneira que se em algum momento o que foi explicado nessas videoaulas não ficou claro, que eu possa vir a esclarecer para vocês, tá ok? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre meristemas e gemas. Vocês já viram essa aula foi postada no Moodle para vocês semana passada, e hoje nós vamos fazer uma revisão dessas aulas. Lembrando que eu gostaria que vocês, tá, assistissem essa aula e depois enviassem no privado comentários do que vocês acharam, se ficou mais didático mesmo ou não, para eu poder me direcionar melhor, né, para tentar passar o conteúdo, né, e esclarecer vocês da melhor forma possível sobre o conteúdo, tá? Então, como essa situação da pandemia e a questão das aulas online foi uma situação nova, assim, muito repentina, nós somos literalmente pegos de surpresa, tanto vocês alunos quanto nós professores. Nós estamos tentando adaptar, né, metodologias que facilitem o entendimento da disciplina. Então, eu vou fazer isso nesse momento, vou passar a aula, vou pausando, tirando dúvidas que podem vir surgindo, tá, à medida que a aula desse outro professor, tá, um professor renomado na área, tá, professor da USP, à medida que ele vai falando, eu vou pausando e comentando
sobre a aula dele, tá ok? E depois vocês comentem no privado o que vocês acharam dessa experiência, se ficou didático ou não, se vocês acham que facilita o aprendizado ou não, tá ok? Então vamos lá, deixa eu iniciar a aula aqui desse professor. Olá, hoje vamos falar sobre meristemas e gemas. Meristemas, afinal, o que são? Meristos, em grego, quer dizer divisível. Então, os meristemas são os tecidos formadores das plantas, são os tecidos que vão dar origem a todos os demais tecidos. Então, olha aqui, que ele já começa falando de tecidos, né? Nós comentamos na nossa primeira aula a questão dos tecidos, né? O que são esses tecidos? São grupos de células que apresentam formas, né, e funções semelhantes. Então, aqui ele está tratando de meristema. Meristema, que são tecidos, ou seja, são grupos de células que têm formas e funções semelhantes. E aqui ele vai abordar, tá, quais seriam essas formas e as funções dessas células, desses tecidos meristemáticos, tá? São os tecidos formadores de todos os órgãos do vegetal. Vocês lembram, né? Dos órgãos vegetais, os vegetativos e os reprodutivos, né? Vegetativo, raiz, caule, folha. Reprodutivo, flor, fruto e semente. Tá ok? Então vamos lá. Então, nós dizemos que os meristemas possuem células totipotentes. Totipotente quer dizer capaz de formar qualquer outro tipo de célula. Ou seja, os meristemas são como as células-tronco animais. Olha lá o que ele falou. Nós também vimos essa questão da totipotência da célula vegetal. Tá? Os tecidos meristemáticos, tá? As células que compõem esses tecidos são células capazes de se diferenciar, ou seja, elas são capazes de dar origem a novas células, elas se dividem por um processo chamado mitose. Vocês já devem ter visto isso na biologia, pelo menos a gente espera que vocês tenham visto isso. O que é mitose? É a divisão celular onde uma célula dá origem a outra célula geneticamente igual. O que é isso? Com a mesma carga de cromossomos, com o mesmo número de cromossomos, tá? Então é uma célula gêmea, é um clone da célula que a deu origem, tá? Isso é mitose, tá? Meiose é um outro tipo de divisão que só ocorre quando ocorre a reprodução sexuada, onde a carga genética para a célula filha, né, a célula que se origina através da divisão, é apenas a metade da célula mãe, a célula que a deu origem, tá ok? Aqui no caso, meristemas são mitoses, são divisões celulares sucessivas que formam células geneticamente iguais à célula de origem. Como eles se caracterizam? A gente olhando ao microscópio, como iremos reconhecer um meristema? Em primeiro lugar, eles têm células muito pequenas. Suas paredes são muito finas e essas paredes são capazes de crescer. Quando observamos ao microscópio, vimos... Olha, ele disse que as paredes são muito finas e são capazes de crescer. Por quê? Como esse tecido tem que estar em constante divisão, é nos meristemas que o vegetal cresce, é onde ocorre a multiplicação celular para o vegetal se alongar, que é o crescimento primário que foi falado para vocês na última aula. Crescimento primário, o vegetal cresce através dos meristemas apicais, que existe no ápice do caule, tá? Nas gemas laterais do caule e no ápice das raízes. Então, no ápice da planta, tanto caulinar quanto radicular, existem meristemas que se dividem, as células vão aumentando a quantidade de células e a raiz e os ramos vão crescendo, ele cresce pelas pontas. Tá? Então, esse é o crescimento primário dos vegetais. Os vegetais esticam, alongam, crescimento primário. Meristemas, né, ou gemas caulinares e radiculares que dão origem, né, a esse crescimento longitudinal. O vegetal estica, cresce, alonga. E existem depois outros tecidos meristemáticos que formam
o que dão origem ao crescimento secundário do vegetal, que é o que? O engrossamento, o espessamento do vegetal, tá? Então, o crescimento primário vegetal estica células meristemáticas, tecidos de células meristemáticas multiplicam, o vegetal alonga. Depois, outros tecidos meristemáticos fazem com que os vegetais engrossem, adquiram volume. Tá? Ocorre principalmente nas plantas, né, dicotiledôneas ou eudicotiledôneas. As monocotiledôneas, tá, não apresentam esse crescimento secundário. Tá? Então, crescimento secundário característico de plantas eudicotiledôneas. Por isso que as eudicotiledôneas tendem a apresentar, são aquelas árvores de grande porte, tronco robusto, né, árvores de volume muito grande, tá? Raízes grossas, troncos grossos, copas frondosas. Essas árvores ocorre claramente o crescimento secundário, falado na última aula, tá? Não nessa agora que eu estou comentando, mas na aula anterior, onde eu mesmo apresentei para vocês, falei sobre esses crescimentos. Figuras mitóticas sempre presentes, porque é um tecido que está em intensa atividade mitótica. O seu citoplasma é denso, o núcleo também é denso, é condensado, são evidentes os nucléolos e também conseguimos ver, às vezes, os cromossomos. As células são pouco vacuoladas, ou elas possuem pequenos vacúolos que não são visíveis ao microscópio de luz. E, finalmente, é um tecido que não possui espaços intercelulares, porque justamente as células estão se dividindo e crescendo o tempo todo, e empurrando umas às outras, portanto, sem espaços intercelulares. Veja o aspecto geral de um meristema. Como eu falei antes, em primeiro lugar... Só parando aqui o que ele está falando, olha essa célula aqui, ó. Olha essa célula e olha essa daqui, ó. Isso aqui é uma imagem de microscópio. Sabe o que aconteceu aqui? Isso aqui, ó, a célula começou a sofrer mitose. Isso aqui é uma única célula, ó. Estão vendo aqui, ó? O mouse, a seta do mouse, uma única célula. Ela está se dividindo. Os cromossomos estão migrando para lados opostos. Já ocorreu a duplicação cromossômica aqui, tá? Já ocorreu a duplicação de genes aqui. Então, eles migram uma quantidade igual a outra quantidade aqui, ó, migram para lados opostos e posteriormente essa célula se divide ao meio, uma célula dá origem a duas. Olha aqui, ó, começou assim e está terminando assim, ó. Aqui, ó, acabou de se dividir uma célula. Olha aqui, ó, os cromossomos alinhados de um lado, do outro. Essa célula estava momentos antes nessa mesma condição, nesse mesmo estado de divisão celular. E passado algum tempo ela ficou assim. E aqui, ó, de uma célula como essa, que começou a se dividir, eu dou origem a duas células geneticamente iguais. Células pequenas, citoplasma denso, núcleo denso, nucleolo bem evidente e visíveis as figuras mitóticas, como essa metáfase que está aqui, ou essa telófase que aparece aqui, já com uma parede recém-formada. Olhando ao microscópio eletrônico de transmissão, essas características ficam mais evidentes ainda. Notem os pequenos vacúolos que não apareciam na microscopia de luz, os cromossomos sempre condensados e o núcleo de aspecto denso, com nucleolo evidente, que aqui aparece. Então, vamos destacar aspectos da mitose das células vegetais que são diferentes em relação às células animais. Em primeiro lugar, quero destacar a ausência de um fuso mitótico centralizado. O fuso mitótico das células vegetais, ele é difuso. Outro aspecto diferente é a presença de uma outra organela que é chamada fragmoplasto. O fragmoplasto é um conjunto de estruturas envolvendo microtúbulos e retículo endoplasmático que se concentra na região mediana das duas células filhas antes da formação da parede celular. E, por fim, nós vamos ter a formação da placa celular, que é uma nova organela que aparece com a coalescência de múltiplas vesículas
e que vai fazer a parede central se formar, que vai dividir as células filhas. Então, todos esses aspectos são diferentes de uma célula animal.